a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, todo mundo que está aqui mais um dia. Sextou, né? Inclusive, hoje é um grande dia. Tivemos aí a final... a final não, né? Mas o resultado da final da Conferência Oeste. Hoje tem estreia de Stranger Things, inclusive eu já vi, tô no 4º episódio. E também estreia da série do Obi-Wan. É uma grande sexta-feira, Carol. Uma grande sexta-feira com vários eventos, inclusive hoje também podemos ter a solução do outro então vamos lado, lá, né? né? A gente viu falar do que Golden aconteceu na State noite Warriors anterior. está de volta ao topo, né? São 6 finais nos últimos 8 anos. Todas as vezes em que Klay Thompson jogou, o time foi para as finais nos últimos 8 anos. Só esteve de fora aí das 2 últimas temporadas, uma em que o Klay Thompson de fato se machucou e na outra o Curry estava bem, e na outra Klay Thompson ainda não estava e Curry também havia se lesionado. Mas fato é que a gente pensou que tinha acabado uma dinastia, né? A gente já pode chamar esse time há muito tempo de uma dinastia, mas eles nos provaram aí por A mais B que esse time ainda consegue, que esse time mesmo com novas peças ao redor das suas 3 grandes estrelas consegue se reinventar todas as vezes. E mais do que isso, né? O Golden State foi um time muito criticado na época da chegada do Kevin Durant, porque, enfim, tinha montado um super time e tudo mais, mas fez uma contratação ao redor de um time que é totalmente construído por draft, né? Se a gente olha para o elenco de ontem, o elenco dessa temporada, a gente tem vindos do draft, né? Compondo esse time: Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Jordan Poole, Kevin Looney, Moses Moody e Jonathan Kuminga. Então, não há o que se falar sobre construção de elenco nesse time, tampouco sobre a cultura que ainda existe e faz jogadores novos, jogadores antigos, jogadores que não são praticamente nada em outras franquias, se tornarem peças-chaves dentro dessa rotação. Carol, impressões sobre o que foi essa série, esse 4-1, né? Há que se louvar também muito trabalho feito por Dallas, que venceu que pegou o melhor ataque, que depois pegou o melhor colocado da NBA e que enfrentou a melhor defesa agora nessa final de NBA, de Conferência Oeste, né? Bom, começando pelo Warriors, isso que você pontuou do Kevin Durant foi muito perfeito, né? Porque a gente vê a formação de grandes super times olhando pro leste, principalmente ali pro Brooklyn Nets, através de trocas mesmo de contratações, mas o tempo que o Curry, por exemplo, que é uma das principais estrelas dessa equipe, demorou para engrenar e virar o Curry, as pessoas não lembram, né? Só lembram do topo da cereja, enquanto todos eles já estavam muito bem e estavam entrosados entre eles. O Warriors é uma instituição, tem um front office muito bom, tem um olhar muito bom para draft, né? O Kuminga e o Moses Moody são 2 peças ainda muito importantes que vão evoluir muito dentro dessa equipe. São 2 rookies que já sentiram essa pressão numa primeira temporada de estar passando por uns playoffs, de ter toda essa responsabilidade e o peso que o Warriors tem. Olhando para o Dallas, eu não vejo como uma temporada ruim, principalmente porque esses momentos que você tem de passar pelas fases dos playoffs é muito importante para uma equipe que está em desenvolvimento como o Mavs, né? Para uma equipe que nunca tinha chego a esse patamar, sempre caía ali na primeira rodada, sofria muito para o Clippers, inclusive. Então, chegar numa final, disputar uma final com uma equipe tão experiente, que tem mais noções de como decidir esse jogo, né? Tem a tranquilidade de enxergar que é série, é jogo a jogo para se decidir uma série.
né? É muito importante para que essa mentalidade floresça dentro desses jogadores, para uma próxima temporada conseguir fazer alguns ajustes pontuais e melhores, né? Isso para mim, uma equipe jovem, não só o Dallas, mas o Memphis também, falando do Oeste, o próprio Cavs ali no Leste, que caiu muito cedo no play-in, o Raptors também, essas equipes que estão nessa parte de renovação e conseguiram passar por uma pós-temporada é importantíssimo para que você tenha uma mudança ali no mindset dos jogadores e consigam verificar mesmo onde erraram e ter essa experiência, né? É só assim que você consegue evoluir dentro dessa fase. A série foi, assim como a gente está vendo os playoffs no geral, foi um surto, né? Porque nós não estamos tendo jogos equilibrados. Ontem, especificamente, o Dallas conseguiu encurtar, em alguns momentos para 10 pontos, a diferença, mas aí sempre, quando não Klay Thompson, quando não Curry, o Jordan Poole vinha muito bem, veio muito bem do banco, né? Principalmente no momento em que o Curry estava com o pé machucado. O Warriors teve muita noção de conseguir dominar a partida e fazer uma partida com mais tranquilidade, né? A experiência que a gente falou. Pois é, falando em experiência, o Curry ontem ganhou o seu primeiro troféu de Finals MVP, que era de fato um espaço ali na prateleira que ele ainda não tinha conseguido preencher, né? É o único, óbvio, MVP unânime da temporada regular, mas em todas as finais vencidas pelo Warriors ele não foi o selecionado, né? Então havia muito desse estigma, eu diria, no currículo do homem, e ontem acabou. E de uma forma muito bacana, assim, acho que o destino, a história não podia ter sido escrita de forma mais bonita ao presentear, né, ser o primeiro vencedor desse troféu, que é um novo troféu instituído essa temporada, que para a Conferência Oeste tem o nome de Magic Johnson. Existe já uma discussão de quem é o maior point guard da história entre Curry e Magic Johnson. Se o Curry ganhar esse ano, essa discussão fica ainda mais forte e mais contundente, mas é muito legal ver isso, né? As duas gerações se encontrando dessa forma. Coisa que pode ser mais mágica ainda se hoje o Celtics passar na Conferência Leste e o Jason Tatum, o ala, né, recebeu o primeiro troféu da Conferência Leste, que tem o nome de Larry Bird, mais simbólico ainda, né? Isso, enfim, tem sido muito legal de ver. Quando a gente olha para esses stories Warriors nesses últimos 8 anos aí, o Warriors ganhou 21 das 23 séries de playoffs em que o Steve Kerr era técnico. Só perdeu 2. Contra o Toronto Raptors, lá em 2019. Isso daí Carol pode falar com muito mais propriedade do que eu. E também contra o Cavs, naquela virada histórica de 3-1. Então é um time que tem um aproveitamento maravilhoso e que sabe, né, fechar jogos e vencer. Qualquer que seja o resultado da Conferência Leste, hoje o Warriors chegam muito mais favoritos do que eles entraram nos playoffs para vencer, por ser um time que já tá acostumado, né? O outro lado ali, invariavelmente, vão ter jogadores com menos experiência. O outro lado, Dallas, é bom a gente falar, um time que você já mencionou, jovem, ainda tem muito para evoluir, tem muito para fazer na off-season, mas esse gosto que já havia existido em outras séries, né? De como o Lucas se comportaria dentro de uma situação de pressão, se ele entregaria, de fato, os jogos que ele faz na temporada regular. Isso não existe mais, né? Aos 23 anos hoje, óbvio que não existe uma comparação em termos de jogos, mas em termos de pontos por jogo, ele é o maior pontuador em jogos de eliminação da história da NBA, acima de LeBron James, acima de Michael Jordan. Tem quebrado aí diversos recordes. Foi o melhor jogador da série, isso daí acho que é indiscutível para todo mundo que assistiu. E, enfim, tem muita coisa pela frente, né? Ele tem pouca idade e muito talento para mostrar, e é assustador, assim. Muita gente, conversei com um pessoal essa semana, inclusive um beijo pro Jonathan do Supersonics BR, e ele falou, eu assisto basquete desde os anos 80 e eu nunca vi nada igual, né? E de fato é algo que foge muito de tudo aquilo que a gente já viu
E me anima a saber que a gente vai poder ver aí pelo menos mais uns 10 anos, né? Então é muito bacana. Mas é isso, o Golden State Warriors está de volta. A gente hoje pode ter a decisão, né, de quem competirá pelo anel dessa temporada. O que a gente espera dessa final são jogos um pouco mais competitivos, né? Pelo amor de Deus. O clutch time dessa série tá durando 1 minuto, em média, em comparação com as outras fases, que era de 11, 12 minutos. É ridículo, não houve competitividade, né? Jogos decididos lá no início. Pra finalizar, eu queria mandar um beijo pra Bibi, o arroba dela NBA Sucks. Ontem ela falou que adora escutar a gente depois de sair do banho, porque ela sente que ela é uma das nossas amigas. Então um beijo pra você que sempre ouve. E vocês que ouvem também, posta lá no Twitter que vocês estão ouvindo a gente pra receber beijos aqui. Carol, pra finalizar, diga aí suas últimas palavras e a sua aposta pra hoje, pra gente fazer na KTO rapidinho. Bom, como você falou brilhantemente, o Dallas precisa se movimentar bastante nessa off-season, porque nós vimos que os role players ao redor das séries, tanto no leste quanto no oeste, estão sendo peças muito importantes para decidirem as partidas, né? Decidirem no caso de conseguirem alavancar essa vantagem. Então, acredito que essa movimentação vai ser muito importante. E a minha aposta para hoje, tendo em vista que o desempenho do Miami Heat fora de casa não é favorável, é que o Boston Celtics vença. Você já tá com o site aberto? Sim, senhora. Boston Celtics vença, Jason Tatum. Tem como a gente botar 27,5 a mais? Se a odd estiver boa. Tem 26 mais 1,41, 28 mais 1,92. Acho que dá pra gente apostar no 28 mais. Hoje, né? Tem que ser o jogo de MVP, das finais. Acho que ele vai tentar entregar isso daí. E eu também faria uma aposta no Al Horford, porque ele subiu bastante a média dele nessa pós-temporada, né? Durante a temporada regular ele sempre esteve ali com 9, 10 pontos. E agora na pós-temporada ele tá marcando em torno de 12, 13 pontos. É um segundo homem de mais segurança, né? Quando as outras peças... É justamente o que eu falei antes. Os role players estão ajudando a construir as vantagens das partidas. Aqui temos o Horford mais de 10,5. Qual é a odd? 1,85. Tá bom, tá ótimo. Então é isso. E eu vou fazer uma última aposta, que é a aposta que a gente sempre faz. Deu certo em 4 das últimas 5 vezes. Que é PJ Tucker arremessando 2 bolas de 3, porque ele tá pagando 3,15. Então, essas são as apostas de hoje. Ontem a gente fez aí 66% novamente, hein? Acertamos 2 de 3. Só faltou, na real, uma assistência de Maxi Kleber pra que a gente fizesse o 100%. Mas hoje vem, Carol. Algum recado final? Hoje o PJ Tucker vai honrar o nosso laço de amizade. Recados finais. Parece que alguém vai chegar em São Paulo aí nos próximos dias pra NBA Housing, né? Será? Veremos isso nos próximos stories. Já que você falou story, vamos ver nos stories. É isso, então. Boa sexta-feira pra vocês. Até segunda.